Hoje vamos falar sobre um dos temas mais importantes em discussão hoje no nosso país, que é o PL das fake news. Se trata de censura, se trata de combate a conteúdo criminoso. O que se trata afinal? Hoje vamos falar sobre o lobby que as Big Techs estão fazendo e uma discussão um pouco mais aprofundada do que é esse projeto de lei, afinal. Diante de tudo o que está acontecendo, de tamanha desinformação, eu peço que você venha comigo e acompanhe essa discussão até o fim, porque ela é muito importante para a gente. Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho, professor de psicanálise e análise do discurso, e venho aqui hoje fazer essa discussão das Big Techs neste canal de psicologia, já começando a conversa, respondendo a uma dúvida que pode estar aí presente. Por que um canal de psicologia vai falar sobre o projeto de fake news? Bom, o projeto de lei das fake news, ele se refere a como a nossa sociedade vai funcionar. Ele se refere a como a gente vai cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Ele se refere a que tipo de subjetividade vai se formar. Então isso em si, por si mesmo, já é importante a gente discutir aqui. Quem já acompanha aqui o canal, viu que eu fiz uma discussão sobre os ataques às escolas. Desrespeito a esse ataque às escolas. Desrespeito à democracia no nosso país. Isso também já colocaria a nossa discussão aqui, já justificaria a nossa discussão aqui nesse canal. Mas mais do que isso, eu, em algum momento da minha vida, participei da discussão jornalística mais profundamente. Motivado, antes de tudo, pela análise do discurso, que eu trabalho com ela, né, como estratégia para produzir psicanálise, né, na clínica psicanalítica, mas em algum momento a gente também montou um grupo, né? Eu com mais 3 amigos, montamos um grupo de 4 pessoas para produzir uma rede social que produziria jornalismo em rede, a Galgorex. E nesse momento eu comecei a estudar bastante jornalismo, bastante redes sociais, produção de conteúdo. Então eu acho que essa conversa vai ser muito legal aqui para a gente fazer hoje. Para começar o assunto aqui hoje, eu vou lançar a mão de uma discussão que está acontecendo. Escolhi aqui entre alguns dos vídeos que eu fui acompanhando, algumas das pessoas do que estavam falando naquele momento. Eu achei interessante esse daqui, mas vários outros também são interessantes. Tudo que vocês colocarem sobre o lobby das Big Techs, sobre o projeto de lei, sobre as fake news, é interessante para poder ver. Eu escolhi esse daqui porque ajuda a gente a seguir um caminho que me parece interessante de trazer aqui para esse canal, para a gente conversar. Fabíola, nós estamos diante de uma aliança muito curiosa, né? Os interesses econômicos das Big Techs se aliaram às conveniências políticas do bolsonarismo para torpedear o chamado PL das fake news, né? Essa aliança tácita, ela já aleijou o projeto. O texto ainda impõe obrigações às plataformas de redes sociais, mas já não informa quem é que vai vigiar e impor sanções aos violadores, porque acabaram lá com a entidade autônoma que fiscalizaria a aplicação dessa lei. Tenta-se agora. Vamos lá, vamos começar por aqui, né? A nossa discussão hoje, esse vídeo ele é anterior ao dia 2, que foi a votação. Nossa discussão hoje se faz no dia 9 e hoje eu recebi do Telegram, no meu Telegram, uma notícia falando que vai ser censura, que vai ser a democracia está em risco. Então, não é uma discussão que está desatualizada. É uma discussão muito atualizada que a gente precisa fazer. E o que ele está falando aqui é que há uma associação entre o bolsonarismo, ou seja, um grupo político que se beneficia da desinformação sabidamente, nós sabemos disso, eles se beneficiam da desinformação. Esse grupo político se associou às Big Techs, que são as empresas que ganham muito dinheiro, inclusive com a desinformação, inclusive com a não regulamentação. Ele vai dizer aqui que as Big Techs não têm nenhum tipo de regulamentação.
hoje no nosso país. E todo o nosso país tem regulamentação. A gente não faz as coisas que são criminosas porque tem regulamentação para isso, né? E isso faz bem para a nossa sociedade. Isso se discute como que a gente precisa ter na nossa sociedade. Bom, então começa daí. É regulamentação, não é censura. E a gente vai deixar isso claro aqui nesse vídeo de hoje. Mas esse órgão, olha que interessante, esse órgão que foi derrotado pelo bolsonarismo seria um órgão como um conselho, assim como a gente tem o Conselho Municipal de Saúde, assim como tem conselhos que têm uma característica popular para que ele possa vigiar, para que ele possa cobrar. Por exemplo, se tem algoritmos, se o Google está usando, por exemplo, algoritmos para que quando você procure projeto de lei das fake news, ele só te dá as informações que são contrárias ao projeto de lei. Se ele prefere te dar essas informações antes dessas daqui que, por exemplo, são favoráveis ao projeto de lei, né? E como que você faz isso? Quando eu estava discutindo o Galgo Rex, que daí a gente vai depois aqui colocar a imagem que a gente tem, né, de como seria o Galgo Rex, onde a proposta era produzir jornalismo em rede, uma das coisas que eu trazia era a proposta de a gente ter um conselho algorítmico, ou seja, pessoas que pudessem ali reconhecidamente, né, na sociedade, garantir que o nosso algoritmo estava fazendo exatamente o que a gente dizia que ele estava fazendo, por exemplo, para garantir a legitimidade do nosso projeto como um projeto jornalístico, né? Porque a ideia nossa era, por exemplo, como um Google, como um Facebook, levar informação de qualidade, informação que não fosse mentirosa, informação que fosse relevante para as pessoas, né? Fosse uma plataforma não de interação social simplesmente, mas onde nessas interações se produzisse jornalismo. Então a própria notícia seria de algum modo classificada como relevante pelas pessoas que fossem usando ela, enfim. Existia algum funcionamento ali que não cabe agora a gente trazer, mas existia a preocupação de ter um conselho algorítmico. Por quê? Porque o Ronaldo vem de uma tradição democrática. O Ronaldo vem de uma tradição que pensa justamente a constituição da sociedade e de uma coisa tão importante quanto o jornalismo como interesse público, que pensa a própria ideia das redes sociais como de interesse público. A gente tem que entender que as redes sociais, elas são de interesse público. Então, por isso, elas deveriam ser reguladas. E esse órgão, ele estava previsto para ser montado dessa forma. Ele teria uma característica autônoma e os integrantes desse órgão, eles seriam representantes da sociedade civil. Bom, isso foi barrado. Isso foi barrado, inclusive por fake news, dizendo que, dessa maneira, o governo teria um órgão, um braço que poderia tirar o conteúdo do ar de qualquer pessoa. Isso não é verdade. Não é verdade que esse órgão poderia ter esse tipo de poder. Ele teria justamente o poder de regular, de procurar que as pessoas, as empresas, né, os representantes das empresas, confirmassem o que eles estão fazendo ou o que eles estão deixando de fazer. Sepultar de vez a proposta, ou pelo menos apressar o velório, adiando a votação prevista para esta terça-feira. Já não são negligenciáveis as chances de adiamento. Há uma originalidade. E foi adiado, né? Nós sabemos que foi adiado já hoje. Não foi votado. Perversa nessa aliança, uma aliança tácita, não declarada formalmente, entre a modernidade virtual e o atraso político. As grandes plataformas, elas são movidas por forças antagônicas, elas ambicionam a eficiência moderna com os pés imersos no melado do extremismo de ultradireita e religioso. Então, como o aperfeiçoamento da moderação de conteúdo custa caro e a monetização do radicalismo político dá lucro, os conglomerados das redes. Bom, aqui ele está falando uma coisa, um monte de palavras difíceis, mas que eu acho que é importante. Olha só, quem assistiu o Dilema das Redes, quem não assistiu, tá aí a indicação para assistir. Quando eu assisti, estava na Netflix, não sei se ainda está. Tem aqui uma discussão no canal sobre o Dilema das Redes que eu fiz com o professor
Domênico Hur, meu amigo do Instituto de Psicologia da USP, que agora é professor na Federal de Goiás, sobre psicologia política, né? Ele é um professor de psicologia política. Nós fizemos essa discussão aqui no canal, uma discussão importantíssima, como que as redes sociais, elas criaram um abismo entre as pessoas, justamente por se alimentar do contraditório, da polêmica, do radicalismo, né? Isso faz com que o engajamento aconteça. Eles perceberam que isso aumenta o engajamento. Então, a discórdia, ela é alimentada independente do que ela significa no final das contas, os seus efeitos, a polêmica pela polêmica. Inclusive, há vídeo, por exemplo, do Porta dos Fundos brincando com a polêmica pela polêmica, né? Como se qualquer posição fosse válida. E não é. Não dá para você colocar como válida uma pessoa que acha alguma coisa, uma pessoa que estuda de verdade, de uma forma honesta aquela coisa. Então é isso que a gente tem que começar a pensar, né? É isso que tem que começar a também considerar nas redes sociais, que um conteúdo mentiroso, um conteúdo que não pode existir, um conteúdo que é criminoso, ele deve sair de lá. E aí, o que aconteceu aqui, o que ele está falando, né? De que houve uma aliança com setores evangélicos, porque saiu uma fake news de que seria banido, seria proibido versículos da Bíblia de circular nas redes sociais, na internet, o que é um absurdo, porque o projeto de lei não previa isso. Ninguém previu isso em nenhum momento. Então você pega e faz um terrorismo moral para as pessoas que pensam na religião como uma coisa muito importante, e para essas pessoas é muito importante, então elas ficam completamente tomadas por essa informação que elas tomam como verdade, né? Porque vai ao encontro de um monte de coisas que ela acredita que podem ser sensíveis a serem atacadas na vida delas, e elas começam a acreditar naquilo e, por esse motivo, ser contra algo que é muito importante para a nossa população, para a nossa sociedade. Então, o que está acontecendo é que o projeto de lei contra a desinformação está sendo combatido pelas Big Techs e pelo bolsonarismo com mais desinformação. Ou seja, isso comprova a necessidade de ter uma regulamentação. Vamos continuar aqui. Expuseram pelo excesso os seus próprios vícios. Estão agindo como Napoleões digitais. Essas plataformas e o bolsonarismo também se tornaram uma caricatura burlesca da hipotética liberdade de expressão que eles dizem defender. Essa aliança do moderno presumido com o arcaico assumido não pode ser entendida à luz dos conceitos clássicos de verdade. As Big Techs e os seus parceiros políticos assumiram inconscientemente o desejo de se desnudar. É como se estivessem combatendo a criminalidade digital, cometendo os crimes. Políticos e pastores inundaram as redes com mentiras sobre o risco dessa nova lei criar um Estado totalitário que vai censurar até versículo da Bíblia. Claramente é uma mentira. E há indícios de que o Google, normal que o Google faça lá os seus anúncios, que faça um texto defendendo a sua posição, é normal. Agora, a suspeita é de que o Google tenha criado uma modalidade pós-moderna de censura. Esconde os posts a favor da regulação das redes e, simultaneamente, impulsiona o seu próprio conteúdo contra a nova lei. YouTube e Twitter bloquearam um anúncio, uma campanha pró-regulamentação das redes sociais. Então, na prática, as plataformas envenenam o debate público, impulsionando as suas vozes e calando as vozes dos outros. Isso é censura. Então, o problema, Fabiola, de quem atira na direção errada é não perceber que pode virar alvo. Que esse PL da desinformação, ou contra a desinformação, obriga as Big Techs a excluir rapidamente das redes conteúdos que que violam as leis em 7 temas, que são temas incontroversos. Racismo, violência contra a mulher, terrorismo, golpe de Estado, crimes contra a infância, indução à mutilação e ao suicídio e infração sanitária, como campanha contra a vacina, por exemplo. Quem se contrapõe a essas exigências tão elementares acaba virando parte do crime.
Então, nesse momento, Fabiola, seria imperioso que o Estado prevalecesse sobre os criminosos e também sobre os seus cúmplices. Agora, vamos ver se a gente consegue, né? Vamos ver se o Legislativo consegue se impor e se o próprio Executivo, aí, com essas iniciativas do Flávio Dino, conseguem. É isso, gente. Existe uma atitude criminosa que precisa ser combatida. Hoje, aqui no nosso país, as Big Techs não têm regulamentação nenhuma. Então, é preciso regulamentar para que ela possa funcionar de forma legal, dentro da lei, que ela possa ter ali alguma coisa que diz para ela o que ela pode e o que ela não pode deixar lá. E hoje elas podem deixar tudo o que elas quiserem, inclusive quando se é pago por aquilo. Elas impulsionam anúncios mentirosos, criminosos, muitas vezes. Isso tem que ser discutido. Impor alguma lógica a esse combate à desinformação e ao crime nas redes sociais. O Josias, eu estava ouvindo até algumas pessoas falando que o Google está fazendo é ilegal, né? Por exemplo, eles estão usando a plataforma, eles têm a questão dos algoritmos em favor próprio. Você enxerga esse abuso de poder do Google neste momento, como inclusive diz Flávio Dino, Josias? Sem nenhuma dúvida, Fabíola, se isso está acontecendo e Sem nenhuma dúvida. O Telegram também está fazendo abuso de poder, recebi hoje. Essa é a suspeita de que o Google esteja utilizando as suas próprias ferramentas para impulsionar a sua opinião, a sua voz e silenciar a voz alheia, a voz que é favorável a esse monitoramento das redes. Se isso está acontecendo, evidentemente há um abuso de poder. E há um crime, porque você está censurando a voz do outro e impulsionando a sua. A questão é saber se isso de fato está acontecendo. Há indícios de que sim, está acontecendo. O Google diz que não, mas há também iniciativas nas outras redes sociais. O YouTube, por exemplo, enviou lá para os seus influencers uma mensagem, colocou uma mensagem assim no pé dos vídeos, informando que a ideia prevista na proposta de que as plataformas passem a remunerar o conteúdo jornalístico, que isto pode levar o YouTube, as redes sociais, a pagarem menos a essas pessoas que produzem conteúdo e que recebem por esse conteúdo. Isso se chama chantagem, né? Isso se chama achar que, olha, se aliem a nossa campanha contra esse projeto, senão vocês vão receber menos dinheiro. Então, isso tudo é parte de um jogo sujo. Evidentemente, as redes sociais, as plataformas que gerenciam essas redes sociais, têm todo o direito de expor a sua posição. Agora, precisam expor essa posição dentro das regras e da normalidade. Não dá para fazer com base num jogo sujo que mimetiza a censura e que inibe a posição alheia, né? Afora o lobby que estão fazendo no Congresso, que é um lobby subterrâneo, mas muito forte e muito poderoso. Então, esse jogo sujo, de fato... Só para a gente saber, aqui no Brasil a gente não tem informação de quanto as empresas gastam com esse lobby. Na Europa, a gente sabe que o lobby das Big Techs ele é o dobro, praticamente o dobro do lobby da segunda maior lobista, que são as empresas petrolíferas. Mostra que esse projeto ele caminha na linha correta. E não está se propondo no Brasil nada de muito novidadeiro. A Alemanha já adotou regras semelhantes, França já adotou regras semelhantes, Noruega, outros países estão caminhando na mesma direção, porque já se verificou que as redes sociais têm muita coisa de positiva, e de fato tem, elas são incontornáveis, são um dado da realidade, você não pode apagar as redes sociais, mas elas também têm muita coisa que se confunde com crime, e isso precisa ser inibido. Outros países estão fazendo, o Brasil chegou a essa cruzada, Fabíola, com atraso, e não pode agora recuar. Bom, então, o Brasil chegou com atraso e não pode recuar. É o que eu penso também. E vale aqui também trazer mais um vídeo interessante. Vou pegar aqui para vocês.
que é também de uma discussão. Também a gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo para vocês acessarem o conteúdo completo, mas vou deixar aqui na parte mais interessante que importa para nós aqui nessa conversa que eu queria trazer para hoje. Claro, né, Zé? A aliança, né? Ou seja, essas big techs aí, com quem que o Google deu a mão ali? A extrema-direita brasileira, com todos lá os bolsonaristas, os produtores de fake news, estão todos interessados em manter o faroeste como está, porque é um terreno onde eles levam vantagem. De novo, eles conseguiram transformar nos últimos 3 dias um debate que era sobre desinformação, num debate sobre censura, que é uma coisa absurda, né? Enfim, é importante regulamentar. Tem uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Bom, é isso. Conseguiram transformar um debate sobre desinformação sobre um debate sobre censura. É perverso o movimento, ou seja, não é honesto, não joga o jogo com honestidade com você. Então, o projeto de lei que combate as fake news está sendo combatido por quem não quer o projeto de lei com fake news. Vou falar com vocês, estamos chegando aqui no final. Você tem um furo aí para dar para gente sobre inteligência artificial, sobre o ChatGPT? Você ficou lá, levantou e conta como é que essa história começou, Toledo. Porque todo mundo fala. Isso é muito legal. Não, porque o algoritmo, imagina, o algoritmo ele é imparcial, ele é neutro, ele não visa um lado ou outro, tal, né? Então eu resolvi perguntar para a inteligência artificial o que é. Eu fiz perguntas muito objetivas e claras. Eu perguntei para o ChatGPT qual é o PL, o que é o PL 2630? Só isso. Aí ele deu uma boa resposta, assim, equilibrada, colocando as críticas dos dois lados, e no final ele deu um furo de reportagem. Ele disse o seguinte: o projeto já passou por várias etapas de análise no Congresso, incluindo uma comissão mista e votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Atualmente, o PL 2630 aguarda sanção ou veto do presidente da República. Quer dizer, segundo o ChatGPT, já foi aprovado no Congresso, né? E só falta sanção ou veto do Lula. Isentão e deu um furo. Daí eu falei: olha, tem certeza de que o PL do 2630 já foi aprovado pelo Congresso? Perguntei para ele. Ele falou: peço desculpas pelo erro na minha resposta anterior. O PL ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional. O projeto foi aprovado no Senado em junho de 2020, mas passou por algumas alterações na Câmara dos Deputados e voltou para o Senado em dezembro de 2020 para apreciação. Desde então, aguarda a votação final no Senado. Errou de novo no final. Errou de novo, mas educado, pediu desculpa. Mas educado, admitindo o erro e tal. Daí eu insisti, falei: olha, não é na Câmara, não. Né? Olha aí. Daí ele diz: ó, você está correto, peço desculpas, mas erra de novo. Falei: ó, aguarda a votação final no Senado. Daí eu não aguentei, eu perguntei: vem cá, o Arthur Lira acaba de abrir votação do PL 2630 na Câmara dos Deputados. Devemos avisá-lo que o projeto não precisa mais ser votado lá na Câmara, mas no Senado? E aí? A resposta foi maravilhosa. Agradeço pelo aviso. É importante lembrar que a tramitação do PL foi concluída na Câmara dos Deputados em agosto de 2020, quando o projeto foi aprovado e enviado para o Senado Federal. Portanto, não há necessidade de uma nova votação nas Câmaras dos Deputados. A informação pode ser comunicada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele possa tomar as devidas providências em relação ao assunto, entendeu? Os caras estão votando errado lá, cara. É fundo, O rapaz. Você Arthur tá Lira vendo está como é que... errado e não sabe. Tá vendo? Como é que é a prova de que a inteligência artificial nunca vai superar José Roberto de Toledo? Não consegue. Não, até porque não dá para superar o que não existe, mas enfim. A moral da história, Kennedy, é que, claro, isso daqui vão dizer não, porque o ChatGPT foi treinado com informações até 2021, mas eu não perguntei para ele o que estava acontecendo na Câmara, se ia ser aprovado ou não. Ele espontaneamente falou que já estava votado e guardando sanção presidencial. Essa é a questão. O ChatGPT falou espontaneamente uma informação falsa. Ele errou com dados de 2020. Quer dizer, isso aí. Isso só mostra essa confiança cega na máquina, a confiança cega na tecnologia, de que a tecnologia sempre vai melhorar. É um engano, um equívoco terrível, entendeu? E se não tiver regulamentação, se não tiver supervisão humana, os erros podem ser... Não é à toa
Claro Sim. que tem um monte de oportunista querendo suspender a evolução da inteligência artificial porque está atrasado, que alcançar concorrência. Mas tem muita gente preocupada. Hoje tem uma matéria no New York Times de um cara que trabalhava no Google, que é considerado o pai da inteligência artificial, que pediu demissão porque falou: ó, do jeito que está indo, vai ser uma catástrofe. O cara tá arrependido, falou que tá arrependido pelo trabalho que fez para desenvolver o negócio. Né? Parece aqueles filmes de ficção científica lá, O Exterminador do Futuro, que aparece o cara que se arrepende de ter criado É, lá Dr. o. Frankenstein. É total, cara. É isso, gente. Frankenstein. O negócio tá virando um Frankenstein. Se a gente não regulamenta, se as nações não regulamentam, hoje o que a gente sabe é que as Big Techs têm mais poder do que muitas nações, né? Eles fazem lobby pesado, os bilionários, os grandes bilionários, né? Isso não é você que tem aí um apartamentozinho em Moema, na Faria Lima. Você é pobre perto dessas pessoas. Pobre no contexto geral você não é. Mas, quando a gente fala de bilionários, são pessoas que controlam países, que controlam as leis dos países, como está acontecendo com esse projeto de lei que quer regulamentar as Big Techs, que quer regulamentar esse conteúdo, para que elas tenham alguma forma de responder por isso, para que não fique terra de ninguém. E se o projeto de lei tiver problemas, esses problemas eles vão precisar ser solucionados com o tempo, e as Big Techs têm mais força do que o Congresso hoje para aprovar o projeto de lei. Então, se ele não é aprovado hoje em situações favoráveis, ele provavelmente não vai ser aprovado nunca. Ou ele provavelmente vai ser aprovado, talvez numa outra configuração política interessante, vai ser muito difícil de ser aprovado. Então, eles sabem disso. Eles sabem que hoje é a maior possibilidade de aprovação desse projeto de lei. Por isso que o lobby está tão pesado aqui no nosso país. Acontece que mesmo que ele tivesse problemas, esse projeto de lei sendo aprovado, essas empresas vão continuar o lobby e elas podem ajustar, solucionar ali o que precisa ser solucionado. Quando a gente pensa em regulação ou regulamentação, né, aquela coisa da mão invisível do mercado, né, aqui vai operar com certeza absoluta. Caso alguma coisa seja inviável, isso vai ser ajustado, mas precisa haver um projeto de lei que regulamente essa terra de ninguém que virou as redes sociais, que virou a internet feita desta forma. Lembrando, a internet é de interesse público, é interesse nosso. Então, ela tem que funcionar para que a nossa sociedade se desenvolva e não para que ela caia em mentira, em desinformação, para que ela retroceda. Nós, como humanos, devemos evoluir e não retroceder às cavernas, à Idade Média. E o que tem acontecido é que ideias medievais hoje têm tido o mesmo peso que a gente precisaria ter com ciência, com a verdade, o compromisso com a verdade, o compromisso em não divulgar informações que são criminosas. Por tudo isso, é muito importante que a gente apoie o projeto de lei. Mesmo que ele precise de ajustes, esses ajustes vão ser feitos. Então, vim aqui hoje para combater a desinformação, para somar, né, com essas pessoas que estão aí estudando o que está acontecendo, que estão de fato pensando o que está acontecendo, para a gente poder avançar como sociedade, tá bom? Então fica aqui a minha contribuição, se inscreve no canal se você não é inscrito e dá like nesse vídeo se você gostou dele, compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações, que seria legal você compartilhar essa discussão para uma discussão mais aprofundada sobre esse assunto, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo.